Fala pessoal do segundo ano, tudo bem? Aproveito aqui a oportunidade para a gente fazer a resolução da prova de recuperação no primeiro bimestre, ok? Vou discutir alguns tópicos e, se possível, em uma outra oportunidade eu faço os principais erros que vocês cometeram, tá bom? Então este vídeo é só para resolver a prova. A primeira questão, né, muito semelhante, antes disso, a prova de recuperação foi análoga, de fato, à prova bimestral, e a gente vê isso durante as questões. A primeira delas, né, eu relato aqui uma função dos reais nos reais não negativos e não nulos, com a seguinte lei de formação, ou seja, uma expressão aqui, que é uma potência, onde tudo isso que está entre parênteses é uma base, é elevado a 2x. Quero saber os valores de A para que essa expressão seja uma função exponencial. Então, nós vimos que uma função f de x é exponencial quando tem esse formato aí, né? E tem as condições para essa base em A. Ela tem que ser maior que 0 e ela tem que ser diferente de 1. Então, aqui nesta função, tudo que é base é A menos 4 sobre 2, ok? Então, logo, devemos ter, né? Primeiro, aqui azinho está escrito assim, né? Então, vamos escrever da mesma forma, não tem problema. A menos 4 sobre 2 maior do que 0. E a segunda condição é que A menos 4 sobre 2 seja diferente de 1. Beleza? Aqui é uma inequação e aqui é uma equação, né? Que tem uma diferença. Ok. Basicamente, a gente resolve isso multiplicando o meio pelos extremos, né? Ou, como preferir, esse 2 está multiplicado tanto a como a menos 4. Então, eu poderia reescrever isso como a sobre 2 menos 4 sobre 2 maior do que 0. De forma que a sobre 2, 4 dividido por 2 dá 2, com esse menos ficaria menos 2 maior do que 0. De forma ainda que eu tenho a sobre 2, passo esse menos 2 para o outro lado da inequação, ele vai positivo. Tá? E assim, se eu multiplicar toda a equação por 2, por exemplo, por que por 2? Para eliminar esse denominador. Eu teria aí 2 vezes A sobre 2 maior do que 2 vezes 2, tá? Vezes 2. Então, assim, continuando isso, né? Vamos continuar bem aqui. Você teria esse 2 simplificando com esse 2, de forma que A é maior do que 2 vezes 2, que é 4. Ok? Então, é uma das condições aqui que tem que ser satisfeita. Beleza. A segunda condição, eu poderia fazer também o mesmo, certo? Ou então multiplicar diretamente, como preferir. Então, como eu comecei aqui dividindo o 2 pelas duas partes, né? Tanto por A como por menos 4, vou fazer o mesmo, então. Então, eu teria A dividido por 2 menos 4 dividido por 2, diferente de 1. Então, pelo mesmo motivo anterior, eu teria A sobre 2, tá? A sobre 2 menos 2, diferente de 1. Pois bem, tenho que isolar o A. Então, tudo que não está em função de A, eu jogo para o segundo membro. Então, aqui, inicialmente, eu mantenho esse A sobre 2, jogo esse menos 2 para o outro membro. No caso, iria mais 2, então ficaria 1 mais 2, tá? E, como aqui o 2 está dividindo, o A, ele passa multiplicando, né? Ou, em outras palavras, eu multiplico toda a equação por 2. Tanto faz uma coisa ou outra. Então, só para não pular a etapa, eu teria A sobre 2 diferente de 3, né? Porque 1 mais 2 igual a 3. Então, aqui, ou eu passaria o 2 multiplicando a 3, ou você diria que isso aqui, você pega essa equação e multiplica por 2, né? Então, você teria 2 vezes A sobre 2 diferente de 2 vezes 3. De forma que esse 2 simplifica com esse 2 e ficaria A diferente de 6. Então, olha só, o A tem que ser ao mesmo tempo maior do que 4
E A tem que ser diferente de 6. Então, como é que eu escrevo essa solução? Eu posso, basicamente, né, vir aqui, né, o A tem que ser diferente também de 6. Só destacando aqui, tá? Então, aqui eu teria minha solução 1, eu teria minha solução 2, né, que satisfazer minha solução 2, e a minha solução seria a interseção dessas duas soluções. Ok, os pontos de referência é 4 e 6, né? Sempre falei para tomar cuidado com isso, para quando a gente for fazer a solução. Então, eu posso destacar aqui o valor 4, né? E aqui o valor 4, certo? E o valor 6 aqui em questão. 6 estaria aí. Então, na solução 1, o A tem que ser maior do que 4. Então, o A maior do que 4 é para valores à direita de 4. Então, eu rabisco essa partezinha aqui da minha solução. Essa reta, né, pode assumir esses valores maior do que 4. Observe que no 4 é aberto, porque aqui eu não poderia assumir o valor igual a 4. Né? Tem que ser valor maior. Então, por isso, essa bolinha é aberta. E na segunda solução, como eu destaquei aqui a posição do 6, então a segunda solução é para valores de A diferente de 6, ou seja, eu posso ter tanto valores maiores, bem como valores menores. Beleza? Esses valores 4 e 6, eles dividem minha reta real em basicamente 3 regiões, né? Essa região aqui, dos valores que são menores do que 4, os valores entre 4 e 6 e os maiores do que 6. Então, a gente precisa analisar o que é que faz parte da minha interseção, tá? O que faz parte da minha interseção. Observe que para valores menores do que 4, tá? Não satisfaz a equação 1, então, obrigatoriamente, ele não poderia fazer parte da interseção. Os valores que estão entre 4 e 6, sim, fazem parte da minha solução. O motivo é porque eles fazem parte tanto de 1 como de 2. O 6 não faria parte, o valor igual a 6, porque não é solução de 2. Mas os valores maiores do que 6 fariam parte dessa interseção, porque satisfazem tanto a solução 1 como a 2. Então, como que a gente escreve isso? Né? Basicamente, existem duas formas. Você escreve em forma de conjunto isso, né? Ou seja, aberto em 4 e até 6, é um intervalo que vai de 4 a 6, aberto em ambos esses limites, unido ao intervalo que vai de 6 a mais infinito. Aí, no caso mais infinito, a gente não fecha, né? É um intervalo aberto. Ou, então, você diz, solução x pertencente aos reais, tal que, né, o x é maior do que 4 e x é diferente de 6. Tá bom? Então, essa interpretação geométrica é mais para compreensão, que é o que a gente vai usar nas outras questões. Nesta questão 2, né, também semelhante à posição da questão 2 na prova bimestral, eu entrego aqui algumas funções exponenciais e peço para que você associe com o gráfico. Ok? A princípio, né, a gente viu que quando numa função exponencial você tem a elevado a x e esse a assume alguns valores, ou seja, o a está entre 0 e 1, a função é dita decrescente. Decrescente, né? Quando esse a é maior do que 1, a função é crescente. Então, assim, pessoal, inicialmente, né, a gente verifica onde você tem gráficos de funções decrescentes. A gente aprendeu, né, que o gráfico é descendente, ou seja, as imagens, à medida que o x aumenta, as imagens são negativas. Aqui, em se tratando de gráfico de função exponencial, é como se você tivesse uma curva descendente. Observe que essas curvas são ascendentes e essas são descendentes. A 2 e a 4 são descendentes. Beleza. Então, elas serão gráficos de funções decrescentes, ou seja, onde a base da minha função exponencial é um número entre 0 e 1. Então, observe que a letra B, a base é 0,7, é entre 0 e 1, então essa função é decrescente, bem como aqui também. Né? A base da minha potência, né, das potências aqui, que estão elevadas a x, são valores entre 0 e 1. 1 sobre 2 é 0,5. Então, portanto, são decrescentes. Então, jamais eu poderia dizer que 2 ou 3 é gráfico de A ou de B, né? Porque aqui são funções
crescente, né? Observe que a base aqui, neste caso, é 3, enquanto que a base aqui é 2. Então, assim, a primeira coisa, como você é aluno, né, que estudou esse conteúdo bem direitinho, é identificar que eu não posso associar a uma função crescente um gráfico de uma função decrescente, né? Então, já sei que o 2 e o 4 ou vão ser letra B ou letra C. Né? Aqui ou vai ser B ou vai ser C. Né? E, da mesma forma, aqui ou vai ser A ou vai ser D. Né? O gráfico de 1. Da mesma forma, o 3 ou vai ser A ou vai ser D. Beleza? Então, vamos lá. Decidir, então, se no 2, né, é B ou C. Observe que a base é 0,7. Então, quando você vai substituir aqui o valor f de 1, nesse caso aqui, nessa função do item 2, você teria 0,7 elevado a 1, que é 0,7. Então, observe, a imagem de 1 é 0,7. Então, fica claro que esse item 2 é o gráfico de B, então não é o gráfico de C. Automaticamente, 4 não é o gráfico de B, seria o gráfico de C. Beleza. E agora a gente precisa só diferenciar as funções crescentes, né? Observe que aqui inicialmente eu tenho 2 elevado a x e aqui eu tenho 2 vezes 3 elevado a x. Pois bem, como eu vou fazer essa diferenciação? Essa diferenciação é bem prática, né? Observe. Vamos pegar aqui para x igual a 0, por exemplo. O valor de x, vamos atribuir x igual a 0. Vamos colocar na função 2 elevado a x e vamos colocar na função também 2 vezes 3 elevado a x, para a gente verificar qual seria a imagem do valor x igual a 0. Então, na função 2 elevado a x, que é a da letra D, tá? Você teria 2 elevado a 0, que é igual a 1. Já na função 2 vezes 3 elevado a x, que é a da letra A, você teria 2 vezes 3 elevado a 0, né? Que seria 2 vezes 3 elevado a 0 é 1, seria 2. Ou seja, a imagem de 0 pela função A é 2. Onde é que a gente verifica isso? Aqui, se você perceber, ó, onde o gráfico corta o eixo y é porque é a imagem de 0, ou seja, no caso, y igual a 2. Né? Então, essa aqui seria a função da letra A. Então, não poderia ser a D. E, como aqui é o gráfico da função da letra A, automaticamente, aqui, o 1 seria o gráfico da função da letra D. Correto? Porque a gente acabou de verificar que a imagem de 0 é 1, ou em outras palavras, o gráfico corta o eixo y no valor igual a 1. Então, essa é uma das formas de responder, existe uma infinidade, você pode usar várias estratégias, e aqui eu expus apenas uma. A terceira questão envolve a equação exponencial e também existe várias formas de ser respondida, tá? Então, observe que aqui a gente tem subtrações de parcelas igualado a um valor igual a 20. Então, eu tenho uma equação dita exponencial por envolver aqui funções, né, exponenciais, por envolver potências, tá bom? Observe que em cada parcela dessas subtrações aparece aqui o termo 4 elevado a x, né? Então, aqui, com exceção desse, mas fica subentendido que aqui também tem um 4 elevado a x. Como? Eu sei, por propriedade de potenciação, que 2 elevado a 2x mais 1 é o mesmo que 2 elevado a 2x multiplicado por 2. Certo? Porque produto de potências de mesma base, eu conservo a base, que é 2, e somo os expoentes. Ok. Sei também que 2 elevado a 2x é o mesmo que 2 elevado a 2 elevado a x, né? Potência de potência. É uma propriedade que a gente conhece da potenciação. E aí eu repito, né, nesse caso, 2 elevado a 1, que é 2. Ora, se eu resolver essa expressão que está entre parênteses, tá? Aqui foi a sacada para resolver a questão. Eu teria aí 4, tá? Elevado a x vezes 2. Então, apesar de aqui não aparecer, né, nessa parcela 4 elevado a x, fica subentendido que eu posso escrever como 4 elevado a x, tá bom? Então, reescrevendo a equação,
nós temos o seguinte. Nós temos 2 multiplicado por 4 elevado a x. Aqui também eu vou fazer uma propriedade de potenciação, que é escrever isso como 4 elevado a x vezes 4 ao quadrado. Tá? Vou fazer isso em todas as parcelas. Menos 5 vezes 4 elevado a x. Aqui, mais uma vez, aplico a propriedade de potenciação. Isso aqui é o mesmo que 4 elevado a x vezes 4. Menos 3 vezes. Observe que 2 elevado a x mais 1 eu fiz aqui anteriormente. Deu igual a 4 elevado a x, tá? Essa é a sacada. Vou até botar de uma outra cor, para ficar bem claro. 4 elevado a x vezes 2, tá certo? Então, essa é a substituição que eu faço. Então, menos o 4 elevado a x igual a 20. A substituição no sentido de reescrever esta expressão aqui, tá? Pois bem, observe que 4 elevado a x agora é termo comum em todas as parcelas aqui, ó. Aparece aqui, aqui e aqui. Então, eu posso colocar em evidência ou posso fazer uma substituição, né? Então, fazendo a substituição, y igual a 4x, nós temos o seguinte. Eu tenho 2 que multiplica y, né? Faço substituição aqui por y. 4 ao quadrado dá 16. Menos 5 vezes y, né? Faço a substituição, vezes 4. Menos 3 multiplicado por y vezes 2, menos y igual a 20. Certo? E aí agora a gente vai multiplicar. Observe que essas parcelas envolvem aqui multiplicações. Então a gente tem que resolver sempre primeiro, tá? Dá prioridade. Então, 2 vezes 16 dá 32y, né? 5 vezes 4 dá 20, só que aqui com o sinal ficaria menos 20y. Aqui eu teria, pelo mesmo motivo, menos 6y, menos y, né? Igual a 20. De forma que eu teria 32y, e aqui eu tenho menos 20y, menos 6y, menos 1y. É o mesmo que menos 27y, igual a 20. Essa diferença de 32y para 27y dá 5y, igual a 20. De forma que eu passo esse 5 dividindo. Se ele está multiplicando a y, ele passa dividindo. Isso aqui vocês erraram demais durante a prova, essas expressões. Então, eu teria 20 sobre 5, que é igual a 4. Beleza. Isso não é resposta porque foi feita uma substituição aqui a princípio. Então, você pode dizer que isso aqui implica no seguinte. Ora, se o y é igual a 4, tá? A gente acabou de verificar, né, que aqui eu tenho y igual a 4, certo? Então, se o y é igual a 4, você tem aqui, portanto, que 4, né, é igual a 4 elevado a x. Porque lembre-se da substituição que eu fiz. Eu fiz a substituição y igual a 4x. Então, no lugar de y eu estou colocando 4. E aqui eu estou repetindo 4 elevado a x. Certo? Então, observe que o expoente aqui desse 4 é igual a 1, né? Fica subentendido. Então, duas potências são iguais, de mesma base, desde que seus expoentes sejam iguais. Então, aqui você teria x igual a 1 como resposta, ok? Porque o expoente x sendo igual ao expoente aqui, que é 1, ok? Na quarta questão, é uma questão de aplicação também, na mesma posição da questão da prova bimestral, tá? A diferença é que eu dei uma equação e pedi um valor de k, que diferentemente lá na outra prova eu pedi um valor da função, ok? Conforme os dados obtidos pelo IBGE, relativos às taxas de analfabetismo da população brasileira de 15 anos ou mais, a partir de 1960 foi possível ajustar uma curva de equação f de x igual a 30 multiplicado por k elevado a x mais 10, com k maior que zero, representado a seguir. Determine o valor de k. Observe, pessoal, que neste gráfico existe um ponto em destaque.
Ou seja, o ponto aqui em destaque é o de abscissa 30 e ordenada 20. Ou seja, o valor de x aqui é 30 e o valor de y é 20. É um ponto conhecido do gráfico, né? Por quê? Porque aqui observe os tracejados. Então, basicamente, ele é o que a gente vai utilizar para descobrir o valor de k. Okay? Então, eu sei que, traduzindo aqui para a minha função, eu sei que o f de 30 é igual a 20. Tá? Isso que quer dizer, ou seja, a imagem de 30 pela função é igual a 30, é igual a 20. Então, assim, substituindo esses valores na função, eu teria f de x que vale 20, f de 30 que vale 20, então 20 igual a 30 vezes k. No lugar de x eu coloco o valor dele para que a imagem seja 20, no caso é 30, mais 10, ok? Então aqui, por incrível que pareça, também foi um motivo de bastante erro, porque vocês não estavam por dentro das propriedades de potenciação e não souberam isolar o K aqui em questão. Então, quando eu quero isolar uma expressão, pessoal, um termo, aqui, por exemplo, como esse K, tudo que está associado a ele, de números, que não depende dele, eu jogo para o outro membro. Tá? E outra coisa, essa expressão está no segundo membro, tanto faz você colocar aqui para o primeiro membro, né? Continua sendo a mesma equação, tá? Então, eu não sei se isso fica claro, mas durante as correções das provas eu percebo que vocês não sabem disso aqui, certo? Que esse segundo membro pode ser o primeiro e vice-versa, tá? Não tem problema algum. Tudo bem. Então, quero isolar este termo K. O que é que eu faço? Primeiro, eu posso jogar esse 10 que está somando, subtraindo. Então, eu teria 30 multiplicado por K elevado a 30 igual a 20 menos 10. Tá? Vamos trazer essa expressão aqui para cima. Okay? Então, eu teria 30 multiplicado por K elevado a 30 igual a 10. Tá? Observe que esse 30 está multiplicando K. Então, ele vai ter que passar dividindo. Então, eu teria K elevado a 30 igual a 10 sobre 30. Um erro também muito comum, praticado por todos vocês aqui. Depois eu vou comentar com calma, em um outro vídeo, possivelmente, é dizer que K elevado a 30, vocês inverterem a posição aqui desses números, dessa fração. Ou seja, dizer que é 30 sobre 10. Isso aqui é extremamente errado, tá? Extremamente equivocado. Beleza. De forma que eu tenho K elevado a 30 igual, eu posso simplificar esse zero com esse zero, né? Dividir tudo por 10, e aí eu teria 1/3. Após isso, né, muitos não fizeram mais nada, né? E eu falei para vocês que toda vez que eu tenho uma expressão K elevado a N igual a A, eu posso escrever isso como K igual a raiz Nésima de A, que a representação em potência é o mesmo que A elevado a 1 sobre N. Então, tomando de referência isso, eu poderia dizer que isso aqui é o mesmo que K raiz 30 de 1/3. Né? E, para ficar melhor representado, né, na forma de potenciação, eu poderia dizer que é 1/3 elevado a 1 sobre 30, né, por este motivo aqui. Ok? Este motivo aqui. Então, resumidamente, este é o valor de K. Tá? Este é o valor de K. Não precisaria fazer mais nada de dividir números, enfim. Então, a função seria dada, apesar de não pedir, né? Agora eu posso escrever minha função desta forma. 30 multiplicado por K, só que o K agora eu sei o valor, é 1/3 elevado a 1 sobre 30. Aí observe que aqui ele está elevado a x, né? Então, se ele está elevado a x, isso aqui é o mesmo que você elevar essa expressão toda a x, mais 10. Ok? Observe que eu tenho potência de potência e eu posso multiplicar, né, esse 1/3, ou desculpe, 1 sobre 30 avos por x. Ok? Ok, porque é isso que a gente vai utilizar para responder a letra B. Ou seja, a função aqui, de maneira mais resumida, né,
seria 30 multiplicado por 1/3 elevado a x sobre 30 mais 10. Beleza. Quero saber as taxas de analfabetismo dos anos de 1960 e 2020. Pessoal, pelo gráfico, o ano de 1960 é esse do tempo zero, tá? 1960. Então, 1960 corresponde, né, a x igual a zero. E 2020 corresponde a que valor de x? Ou seja, quanto tempo se passa de 1960 para 2020? Observe que são 60 anos, né? São 60 anos. 60 anos se passam de 1960 para 2020. Então, 2020 é para x igual a 60. Então, basicamente, as taxas serão dadas por x igual a zero, dentro da expressão, né? Quando x for igual a zero, você vai ter f de zero igual a 30 multiplicado por 1/3 elevado a zero sobre 30 mais 10. De forma que isso aqui é 30, né? Vamos fazer aqui embaixo, né? O f de zero vai ser 30. 1/3 elevado a zero, né? Isso porque você sabe que isso aqui é o mesmo que 0 dividido por 30 é zero. Então, ficaria 1/3 elevado a zero. Vamos fazer com calma. Mais 10. Então, o f de zero seria 30 vezes 1, né? Porque esse número elevado a zero dá 1, mais 10. Então, f de zero seria igual a 30 mais 10, que é 40. Então, a taxa de analfabetismo, nesse caso, é de 40%, tá? É dada em taxa, então 40%. Então, a taxa de analfabetismo em 1960 é de 40%. Beleza. E aí, né, esse é um dos questionamentos. O outro é para 2020, ou seja, x igual a 60. Você teria o f de 60 que calcular, né? Então, você teria 30 multiplicado por 1/3 elevado a 60 sobre 30, mais 10. Então, o f de 60 seria 30 multiplicado por 1/3. 60 sobre 30 é 2, vale 2, tá? E aí você teria f de 60 igual a, no caso, 30 sobre 1/3 elevado a 2 é o mesmo que 1 ao quadrado, que é 1, e 3 ao quadrado, que é 9, mais 10, ok? Então, o f de 60 seria, no caso, aqui, posso simplificar aqui tudo por 3, tá? Ou melhor, vamos fazer com calma, né? Daria 30 sobre 9, mais 10. Agora sim, eu divido tudo por 3, tá? Divido tudo por 3, certo? De forma que eu teria f de 60 igual a 10/3 mais 10. Tá? Pessoal, trazendo esta expressão bem para cá, fazendo o MMC, né? F de 60, fazendo o MMC, o denominador comum aqui, observe que o denominador dessa expressão é 1, então o MMC de 3 e 1 é 3, né? Esse vai ser o denominador comum das expressões. Aí eu faço 3 dividido por 3 dá 1, vezes 10, tenho 10. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 10, dá mais 30. Né? De forma que f de 60 é igual a 40 sobre 3. Então, se eu for fazer essa divisão, vai dar aproximadamente, né, 13,33. Né? Vai ficar aí uma dízima periódica. Tá bom? Que no caso é a taxa de analfabetismo. Tá? Então, vamos dividir aqui. Então, a taxa de analfabetismo em 2020 é de, ou foi de, né, que já se passou,
foi de aproximadamente, tá? Aproximadamente 13,33%. Observe que está decrescendo, né? Em relação a 1960. Bom, pessoal, essa quinta questão é para determinar os valores de x para que exista esse logaritmo, ok? Ok. Então, basicamente, o que a gente tem que saber nessa questão é que condições devem satisfazer o logaritmando, né? Que é essa expressão aí, logaritmando, ok? E a base em si. Então, o logaritmando é essa expressão 3 mais 2x menos x ao quadrado, e a base é essa expressão 2x menos 3. Então, vamos chamar aqui de condições 1, que é a condição para o logaritmando. Eu ensinei para vocês que esse logaritmando, né, que é esta expressão, tem que ser uma expressão maior do que zero, ok? Enquanto que a base, né, tem que satisfazer as seguintes condições, ou seja, ela tem que ser maior que zero e também ela tem que ser diferente de 1, ou seja, 2x menos 3 tem que ser diferente de 1. Eu vou começar aqui resolvendo primeiro as condições 2 e 3, porque elas são mais simples, digamos assim. E depois eu discuto um pouco mais essa questão, essa condição 1. Ok. Então, aqui, para a condição 2, tá? É bem simples. Basta eu isolar x, então ficaria 2x maior do que 3, né? Esse 3 passa para o outro membro. E aqui eu tenho 2 multiplicando x, então o 2 passa dividindo. Pois bem, a primeira condição é que x seja maior do que 3 meios. Na terceira condição, eu teria 2x menos 3 diferente de 1. Eu sempre falei para vocês encararem essa diferença, né, como uma igualdade normal. Então, eu teria 2x diferente. Inicialmente, eu passo esse 3 para outro membro. Então, ficaria 1 mais 3. De forma que eu teria 2x diferente. 1 mais 3 é igual a 4. Aqui eu tenho 2 multiplicando x. Então, esse 2 passa dividindo. Então, eu teria x diferente de 4 sobre 2. Então, x diferente de 2. Beleza, então é uma outra condição. Já nessa primeira condição aqui para o logaritmando, né, aqui eu tenho uma função, observe que aqui eu tenho uma função quadrática, tá? Uma função quadrática. Então, aí seria uma função quadrática, que eu tenho que analisar o sinal, tá? Que é algo que eu percebi que muitos de vocês não sabiam fazer, porque não tem domínio da função quadrática, né? Que é algo que você estudar no primeiro ano. Numa função quadrática, pessoal, para a gente fazer o estudo do sinal, primeiro eu tenho que encontrar as raízes. Tá? Encontrar as raízes. Encontrar as raízes. Tá? Então, como é que eu encontro as raízes? Eu posso usar a forma de Bhaskara ou a soma de duas raízes pelo produto, né? Mas essa talvez não seja tão comum. E aí, para encontrar as raízes, aqui foi mais uma dificuldade que eu encontrei para vocês, identificar os coeficientes, né? Vocês não têm o domínio disso, então eu vou pedir para que uma bolsista nossa dê essas orientações, né? Porque vocês precisam dessas informações, né, da função quadrática. Então, assim, aqui em questão, o A, né, é o coeficiente, o número real que está associado ao termo x ao quadrado. Então, o A aqui em questão seria aí igual a menos 1, tá? Então, isso aqui foi uma dificuldade generalizada, tá? O B aqui seria esse termo que está associado a x, enquanto que o C é este aqui isolado, tá? Então, esse é o valor de C, desculpe. Então, o delta é dado por b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, quando eu substituo os valores, eu tenho 2 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 3. Então, 2 ao quadrado é 4, menos com esse menos aqui, daria positivo, né? E aí, 4 vezes 1 vezes 3, 12. De forma que delta é 16. Tá? Então, as raízes, por sua vez, elas satisfazem aqui
esta expressão, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, quando eu substituo, né, eu teria aqui menos o 2, tá? Porque b é 2, então eu teria menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Observe que se o delta é 16, então a raiz quadrada de delta é a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, mais ou menos 4 sobre 2 vezes a, que é menos 1. Tá? De forma que eu teria, né, como expressão, menos 2, mais ou menos 4 sobre menos 2. Então, vamos lá. As raízes, eu poderia pegar primeiro a negativa, ou seja, esse símbolo de negativo, né? Eu teria menos 2, menos 4 sobre menos 2. E a segunda raiz é quando aqui eu tomar o sinal de adição, tá? Tomar a adição aí, no caso. Então, eu teria menos 2 mais 4 sobre menos 2. Tomar muito cuidado com esse jogo de sinal. De forma que aqui eu teria menos 6 sobre menos 2, igual, divisão de sinais iguais, então dá positivo isso. O resultado é 3. Aqui eu teria, nesse numerador, certo? Eu teria menos 2 mais 4. 2 positivo com esse menos 2. Então, aqui seria menos 1. Então, o que acontece? Eu encontrei as raízes menos 1 e 3. Aí, depois, eu tenho que analisar se tem duas raízes reais iguais e o valor o valor de delta. Então, se o delta for maior do que zero, que é o caso aqui, né, delta é 4, ele tem duas raízes reais distintas. Né? Então, pela função quadrática, duas raízes reais e distintas, tá? E distintas. E observando o A, né, se o A é menor do que zero, que é o caso aqui, você tem o gráfico, né, o sinal, tendo esse comportamento. Você tem uma parábola com a concavidade voltando para baixo, as imagens são positivas entre as raízes, tá? Então, tá aqui a primeira raiz, menos 1, e outra raiz 3. O gráfico tem imagem positiva entre as raízes e a esquerda da primeira e a direita da segunda são negativos. Então, assim, os valores de x que satisfazem esta condição é x maior do que menos 1 e x menor do que 3. Certo? Então, como é agora aqui que eu faço para juntar estas condições? Tá? O que eu faço para juntar essas condições? Observe só aqui, para tomar como referência, 3 meios é o mesmo que 1,5, certo? Eu tenho que tomar como referência alguns valores. Quais são eles? Eu tenho que tomar como referência esse valor de 3 meios. Eu tenho que tomar como referência menos 1, 3 e 2. Porque eles são valores que x tem que ser maior, ou ser diferente, ou ser menor, enfim, tá? Então, observe. Aqui eu vou juntar tudo numa interseção só. Eu vou ter uma condição para 1. Eu vou ter que ter uma condição para a expressão 2, tá? Eu vou ter que ter uma condição para a expressão 3. E minha solução será a interseção, logicamente, dessas três coisas. Tá? A interseção dessas três soluções, ok? Ok? A interseção dessas três soluções. Então, assim, vamos ver os valores de referência aqui, né? Os valores de referência são menos 1, sempre do menor para o maior. Então, eu parto aqui de menos 1. O x tem que ser maior que 3 meios, então o segundo menor é 3 meios. Depois tem uma condição aqui para x no 2, né? Então, vem logo seguido 2, e depois x tem que ser menor do que 3. Então, esses são os três valores de referência. Então, eu vou localizá-los aqui, ó. Menos 1, colocá-los aqui 3 meios, aqui o 2 e aqui o 3. Tá? Então, esses são os valores de referência. Para a condição 1, o x tem que ser maior do que menos 1 e menor do que 3. Então, observe que pelo fato de ser maior, eu vou abrir a bolinha aqui
né? E vou abrir uma bolinha aqui. Maior e menor, né? Significa que não pode ser igual. Então, a bolinha é aberta. E aí, os valores entre menos 1 e 3 são esses, certo? A condição 2, nós vamos para a condição 2. O x tem que ser maior do que 3 meios. Então, maior, pelo mesmo motivo, né? Eu venho aqui e desço aqui nessa região de 3 meios. E na condição 2, os valores de x maiores do que 3 meios são os que estão à direita de 3 meios. Então, eu risco aqui. Tá? A condição 3, por sua vez, são valores diferentes de 2. Então, aqui eu venho na linha do 2, e lá na condição 3, eu abro aqui o valor 2, porque o x tem que ser diferente de 2, ou seja, não pode ser igual a 2. E os x são diferentes de 2 quando são maiores, bem como quando são menores. Então, risco isso tudo. Beleza. Esses valores dividiram aqui minha reta em quantas regiões? Vamos lá. Eu tenho que verificar quantas foram essas regiões, né? Quantas regiões foram. Beleza. Perceba, né? Que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 regiões que eu tenho que analisar. Para valores, né? Vamos colocar aqui as bolinhas, por enquanto abertas, depois a gente verifica se tem alguma fechada. Para valores menores que menos 1, entre menos 1 e 3 meios, entre 3 meios e 2, entre 2 e 3 e maiores que 3. Então, destacando aqui esses valores. Observe que para valores menores do que menos 1, a condição 1 e 2 não é satisfeita, então não pode fazer parte da interseção. Para valores entre menos 1 e 3 meios, a condição 2 não é satisfeita, então não pode fazer parte da interseção. Para valor exatamente igual a 3 meios aqui, não satisfaz 2, então a bolinha é aberta, de fato. Mas para valores entre 3 meios e 2, é solução, porque satisfaz as três condições. Então, você risca aqui. Correto? Correto. Para valor igual a 2, observe que não satisfaz a condição 3. Então, a bolinha é aberta, continua aberta. Para valores entre 2 e 3, satisfaz as três condições. Então, isso faz parte da solução também. Para valores igual a 3, exatamente igual a 3, não satisfaz a condição 1. Então, a bolinha é aberta. E para valores maiores do que 3, a condição 1 não é satisfeita. Então, não faz parte do conjunto solução. Então, fazendo aqui minha solução, né, como resposta, aqui nessa região central, tá? Eu tenho basicamente duas formas de escrever isso. Eu posso escrever conjunto solução igual a união de dois conjuntos, ou seja, você vem aqui com o conjunto aberto em 3 meios, até 2, unido, né, ao conjunto que vai de 2 a 3, aberto também em 2 em 3. Ou, se preferir, né, você pode escrever da seguinte forma: x pertencente aos reais, tal que o x vai ser um valor maior do que 3 meios e menor do que 3, e nesse intervalo que ele vai de 3,5 até 3, ele tem que ser diferente de 2. Então, de uma forma ou de outra, você estaria fazendo corretamente a resposta, ok? Pessoal, nessa questão 6, é para você associar a lei de formação da função com o respectivo gráfico. Então, uma função logaritmo, né, que tem esse formato aqui, onde a variável está no logaritmando, né, como em todas as que estão exibidas aqui, e existe uma base. Basicamente, para entender o gráfico, nós precisamos inicialmente entender como é que a função é crescente e como ela é decrescente. Basicamente, o que vai definir isso é esta base aqui do logaritmo. Tá? Quando esta base for um valor entre 0 e 1, tá? Este logaritmo será decrescente, ok? E quando esta base, esse a, for maior do que 1, a função será crescente, tá bom? Então, a função é crescente, você tem uma curva aqui ascendente, né? E é decrescente a curva, que o gráfico é descendente. Então, olhando para estes gráficos, né, sem olhar ainda para as funções,
podemos notar facilmente que você tem 3 curvas ascendentes e uma descendente, ou seja, à medida que x aumenta, as imagens diminuem. Então, agora, voltando aqui para as funções, observe que a base desta função é 2, a base desta outra é 3, e desta outra função é 2, ou seja, todos os 3 números maiores do que 1, portanto, as funções são crescentes. Por outro lado, a base desta função é 1/3, tá? Se é 1/3, é um valor, né? 1/3 é um valor maior do que 0 e menor do que 1. Logicamente, essa função aqui é decrescente, beleza? Então, como ela é a única decrescente nesse meio, o gráfico dela é 2, tá? Você poderia fazer isso sem precisar observar os valores, ok? Ok. E aí, para descobrir quem é quem agora, basicamente eu preciso verificar alguns valores, né, das funções aqui, uma vez que as 3 são crescentes. Pois bem, observe que nesta função foi dado aqui um outro valor, né, 2 outros valores com as respectivas imagens, né, bem como esse 1 também, ou seja, a imagem de 3 é 1, a imagem de 9 é 2. Então eu poderia perguntar assim, pessoal, qual o valor, vamos estabelecer aqui as funções, né? Logaritmo de x na base 3 é a função h de x, tá? A função i de x seria o logaritmo de x menos 1 na base 2, ok? E a função que está faltando ainda é a f, né? Seria o logaritmo de x sobre 2 na base 2. Ok. Eu pergunto para vocês uma coisa. Nesta função aqui, h, qual valor eu substituiria aqui em x de forma que isso fosse igual a 1? Né? Ou seja, quando é que isso aqui é igual a 1? Porque observe, né, que nós temos a imagem 1 aqui e com respectiva abscissa em todos os outros gráficos. Né? A abscissa que tem imagem 1 aqui neste gráfico é 3, a abscissa que tem imagem 1 neste gráfico aqui é 4, e a abscissa que tem imagem 1 neste gráfico é 3. Então eu pergunto, quando que isso aqui vai ser igual a 1? Né? Então a gente viu que a função logarítmica ela é equivalente a esta base elevada a este valor igualado ao logaritmando, ou seja, o logaritmando x é igual a 3 elevado a 1, ou seja, para x igual a 3. Então, quando a minha função tiver imagem 1, desculpe, a abscissa vale 3. Então, eu vou atrás do gráfico, quando a imagem for 1, a abscissa é 3. Perceba que é este gráfico. Será que tem algum outro? Olha só, a abscissa dessa imagem 1 é 4, não é 3. A abscissa dessa imagem 1 é 3. Então, a resposta para h ainda está entre, né, a função h ainda está entre 1 e 4. H já não pode ser, né, se você botar aqui h não pode ser 3, porque a abscissa de 1 aqui é 4. Se a gente fosse colocar aqui, né, nesta outra função, para descobrir quem seria a abscissa, observe que isso é equivalente a x menos 1 ao logaritmando, igualado a esta base elevado a este 1, ou seja, 2 elevado a 1. Perceba, né, que 2 elevado a 1 é igual a 2, e aí esse 1 que está subtraindo, ele vai somando, ou seja, você teria x igual a 2 mais 1, de forma que x é igual a 3. Então, aqui também a abscissa vale 3, tá? Observe, por sua vez, né, que I não poderia ser, o gráfico de I não poderia ser este, porque a abscissa de 1 é 4. E aqui, no caso, a abscissa que deixa a imagem 1 é 3. Tá? Então, I também não pode. Então, se I não pode, se H e I não pode, então isso aqui é o gráfico de F. Tá? É o gráfico de F. Beleza? De fato, ó, se você colocar aqui x igual a 1, você teria
x sobre 2 igual a base elevado a este 1. Né? De forma que esse 2 passa multiplicando. É a multiplicação cruzada aqui, tá? Aqui também foi um erro muito comum que alguns alunos cometeram durante a prova. Aqui é como se tivesse dividido por 1, aí eu faço essa multiplicação aqui cruzada. Ou seja, ficaria x vezes 1 igual a 2 vezes 2. Então, x vezes 1 é x e 2 vezes 2 é 4. Então, o gráfico em que a imagem de 4 é 1 é justamente esse aqui. Então, é por isso que este é o gráfico de f, tá? Da função f. Então, agora nós temos aqui que esse gráfico 1 ou é a imagem de h ou é a imagem de i, bem como o 4 ou é a imagem de h ou é a imagem de i. A gente precisa, então, verificar, né, quem é quem. Perceba, pessoal, que h, né, aqui a gente pode ver aqui, observe que tem o valor 3, né, e a imagem 1 em ambos, mas eles destacam outros valores, ou seja, para a imagem de 9 nesta função é 2, e aqui eu tenho a imagem de 5 nesta função sendo 2 também, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar h de x e vou descobrir, né, quando que a imagem é igual a 2, porque em ambos a imagem, né, 2, a imagem 2 tem abscissas diferentes. Nesse aqui tem a abscissa 9 e aqui tem a abscissa 5. E aí eu faço aqui, só um instante. Eu quero verificar em qual valor de x, né, a imagem vai ser 2, ok? Então, se você pegar aqui pelo mesmo motivo, esse 3 fica elevado ao 2, então você teria x igual a 3 elevado a 2, que é igual a 9. E, basicamente, já fechou a questão, né? Mas vamos fazer aqui só para provar de fato, né? Então, a função i de x é igual à função logaritmo. Deixa eu fazer mais aqui abaixo, né? Porque está muito comprometido o espaço ali. Então, i de x igual ao logaritmo de x menos 1 na base 2. E eu quero saber quem é o valor de x para que eu tenha uma imagem igual a 2, por exemplo, né? Então, o que isso significa, né? Esta base fica elevada a este valor e x igual ao logaritmando, ou seja, repetindo, o logaritmando fica igualado, né, a esta base elevada a este 2. Ok? X menos 1 igual a 2 elevado a 2. De forma que eu tenho x menos 1 igual a 4, né? Porque isso aqui é igual a 4. E, por fim, x igual a 4 mais 1, que significa x igual a 5. Então, para ter uma imagem igual a 2, a abscissa tem que ser 9. Então, observe aqui que este aqui é o gráfico de H, não é de I, tá? E na I, aqui, para ter imagem igual a 2, a abscissa deve ser 5. Então, casa certinho, né? Aqui, no caso, é a imagem de I. Né? Aqui, imagem de H. Ou, desculpe, gráfico de I, gráfico de H, gráfico de G e aqui, gráfico de F. Ok? É isso. A questão 7, eu peço para você resolver a equação logarítmica. Tá? Basicamente, é o logaritmo que aparece nesta parcela e nesta parcela dessa soma, né? Aqui. Então, uma forma de você responder isso é fazendo uma substituição. Né? Fazendo a substituição y igual a logaritmo de x na base 2. O que você vai ter? Nós temos o seguinte, 6 vezes, observe que eu vou substituir esta expressão por y, então y ao quadrado, menos 7 vezes, aqui aparece também essa expressão, y mais 2 igual a 0. Então aqui, ó, pessoal, é basicamente uma equação quadrática, ou seja, eu peguei uma equação logarítmica e transformei numa equação quadrática, em que eu tenho que encontrar as raízes, né?
Então, este aqui é o meu valor de A, tá? Então, repito, mais uma vez, foi um motivo de dificuldade que vocês tiveram na prova, de maneira geral, tá? Este aí é o meu B e este valor é meu C. Então, eu faço delta igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C, tá? Então, delta é igual. O B é menos 7 ao quadrado, tá? Vezes 4, vezes A, que é 6, vezes C, que é 2. Então, meu delta é igual. Menos 7 ao quadrado é positivo, né? E 7 ao quadrado é 49. Aqui essa multiplicação seria o seguinte. 4 vezes 6, 24. Vezes 2, 48. Então, com esse sinal aqui de menos, fica menos 48. De forma que o delta é igual a 1. Então, as raízes, por sua vez, né, satisfazem esta expressão. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, quando você substitui os valores, né, você teria menos o b, que é menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 1. Né? Se você pegar aqui a raiz quadrada de delta, é igual a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Então, mais ou menos 1 sobre 2 vezes a, que é 6. Então, você tem aqui esse jogo de sinal menos com menos dá positivo, mais ou menos 1, e 2 vezes 6, 12. Então, a primeira raiz, né, vamos pegar aqui como ela sendo 7 menos 1 sobre 12, e a segunda raiz como sendo 7 mais 1 sobre 12. De forma que esta raiz aqui seria 6 sobre 12, tá? 6 sobre 12, que dividindo tudo por 6, daria 1 meio. E esta outra raiz seria 8 sobre 12, que dividindo tudo por 4, né, daria 2 terços. Então, assim, o que a gente encontrou são valores que de fato anulam, que resolvem aqui minha equação. Porém, eu tenho que retornar aqui a substituição que foi feita. Então, você faz o seguinte. Então, para y, né, porque a gente encontrou foi os valores de y que anulam esta expressão. Então, para y igual a 1 meio, você vai fazer o seguinte. Retomar aqui a tua substituição. Ou seja, eu teria o logaritmo de x na base 2 igual a y. Só que y é quem? Y igual a 1 meio, tá? Então, você coloca 1 meio aqui, só recapitulando. Este aqui, né, é o valor de y. Beleza? Aí eu vou ter o seguinte, né? Isso é equivalente, nós vimos isso, a esta base elevada a esta expressão, igualado ao logaritmando, ou seja, o logaritmando, que é x igual a 2 elevado a 1 sobre 2, né? Ou seja, isso é uma expressão de potência que pode ser deixada assim, ou então pode ser escrito como forma de raiz, né? Isso aqui é a raiz quadrada de 2. Okay? Um outro valor que x pode assumir, observe que esse logaritmando é um valor maior do que zero, né? Então, ele serve. Agora, para y igual a 2 terços, né, observe o seguinte, você teria o logaritmo de x na base 2 igual a 2 terços, tá? E aí, pelo mesmo motivo, este logaritmo pode ser transformado, né, na seguinte expressão. O logaritmando fica igual à base elevada a este valor, ou seja, x igual a 2 elevado a 2 terços. E, por sua vez, né, pode ser deixado assim, ou então isso é escrito como uma forma de raiz. Neste caso aqui seria a raiz cúbica de 2 elevado a 2. Então, esta raiz aqui pode ser escrita como esta potência, ok? E aí, de maneira mais resumida, você poderia dizer que x é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 2, que é 4. Então, um número também maior do que zero. Então, essas são as respostas para esta questão. Basicamente, eu faço uma substituição, encontro os valores de y que anula a função e depois retomo a minha substituição para descobrir os valores de x aqui para colocar no logaritmo, ok? Então, a solução seria aí os valores
raiz cúbica de 4 e raiz quadrada de 2. Ok? E, por fim, a questão 8, né? Eu não entendi muito bem, porque muitos alunos não fizeram. Uma questão simples, né? Que basicamente envolvia apenas uma propriedade logarítmica. Tá? Então, vamos ler aqui o enunciado e resolver. A intensidade sonora é medida em uma unidade conhecida como decibel. Tá? É muito comum a gente ouvir falar, aquele ruído tem tantos decibéis, né? Pois bem, para medi-la, primeiro associa-se uma intensidade de 0 a um som muito fraco, tá? Que seria o menor valor audível pelo ser humano. Se um som tem intensidade I, ou seja, um som tem uma determinada intensidade I, sei lá, uma caixa de som, uma batida de martelo no ferro, enfim. O valor em decibel desse som é dado pela fórmula. Então, esta é a fórmula que dá o valor do decibel. Então, para determinado equipamento, este I seria, no caso, a intensidade do som. Ok? Ok. Quantos decibéis terá um som cuja intensidade equivale a 100 e 0? Tá? Ou seja, eu quero saber o valor do decibel, quantos decibéis tem um som que tem intensidade, que é I, né? Olha só, a intensidade foi dada por I, igual a 100 e 0. Ou seja, esse I0 que o enunciado fala que é um som muito fraco, né? Seria o menor som audível. Beleza. Então, olha só. Esse logaritmo ele não foi dado a base dele, apenas logaritmando. Mas fica subentendido que a base é 10, né? Foi falado isso durante as aulas. Então, de certa forma, eu quero saber quem é o decibel quando você tiver aqui esse I igual a este valor. Tá? Ou seja, você vai ter 100 multiplicado por I0 sobre I0. Tá? Opa, aqui ficou feio esse I0. Então, de maneira geral, você vai simplificar esse zero com este zero. Tá? E aí, você vai ter D igual a 10, que multiplica logaritmo de 100. Fica resumido aqui ao logaritmo de 100. Beleza. Aí aqui, pessoal, talvez alguns de vocês pararam, eu não lembro perfeitamente quantos. Mas olha só, eu falei para vocês que fica subentendido que este logaritmo tem base 10, e aqui no logaritmando você tem o 100, que pode ser representado como uma potência de base 10, né? Ou seja, isso aqui eu posso escrever como 10 que multiplica o logaritmo de 10 ao quadrado na base 10. Por quê? Qual é meu objetivo? É simplificar esta expressão, ok? E aí tem uma propriedade logaritmando que diz que quando você tiver uma propriedade de logaritmo, desculpe, que quando você tiver uma potência, né, no logaritmando, esse expoente dessa potência vai passar multiplicando o logaritmo. Ou seja, isso vai ser igual, né, a D igual a 10, que multiplica. Esse 2 passa multiplicando, e aqui você tem o logaritmo de 10 na base 10, né? Fica subentendido que é a base 10, tá? Na base 10. E aí você aprendeu também que quando o logaritmando, né, é igual à base, né, isso aqui vale 1. Tá? Esse logaritmo vale 1, é consequência da definição. Então, decibel, por sua vez, é 10 vezes 2 vezes 1, que no caso é 20 decibéis. Ok? Simples assim. Uma questão bem simples. Ok? Só para melhor ficar, eu coloco aqui embaixo. O decibel é igual a 20. Ok? É isso, pessoal. A prova foi basicamente isso. Acredito que não foi difícil. Tá? E aí vocês terão tempo suficiente para voltar, retomar e analisar cada questão detalhadamente. É isso. Até a próxima.